15 anos, já faz 15 anos que a modelo Elisa Samúdio desapareceu, num caso que, assim, chocou o Brasil inteiro. Um crime que teve condenados, teve confissões, mas nunca teve um corpo. Exato. E parecia que a história, pelo menos do ponto de vista legal, tinha chegado a um fim. Até agora. Até que, do outro lado do oceano, em Lisboa, um documento pessoal dela simplesmente reaparece. Um passaporte, encontrado por acaso e que reabre não o caso na justiça, mas a ferida, né? E traz de volta aquela pergunta que nunca foi respondida. O que realmente aconteceu com a Elisa Samúdio? E é exatamente nesse ponto que a gente vai mergulhar hoje. O que temos aqui é um quebra-cabeça que parecia completo, mesmo com aquela peça principal faltando. Uhum. E de repente surge essa nova peça num lugar totalmente inesperado. Nossa análise de hoje é para tentar entender o que esse passaporte significa de verdade. Ele muda alguma coisa, né? Exato. Ou se ele só alimenta ainda mais o mistério que envolve um crime que, para a justiça, está encerrado, mas para todo mundo continua sendo uma história sem ponto final. É uma reviravolta digna de filme, né? Um passaporte aparece assim do nada, num apartamento alugado em Lisboa, guardado entre alguns livros. É muito aleatório. A pessoa que alugou o imóvel encontra, reconhece a foto da Elisa e, claro, entrega ao consulado brasileiro. A minha primeira reação, e imagino que a de muita gente, foi pensar: será que ela está viva? Com certeza. Essa teoria explodiu na internet em questão de minutos. Pois é. É a reação mais instintiva. E, vamos ser sinceros, é a mais cinematográfica. É a esperança falando mais alto que a lógica, talvez. Totalmente. Mas quando a gente olha os detalhes, a coisa muda um pouco de figura. Muda. Quando a gente analisa o documento em si, a explicação mais provável é bem menos espetacular. E muito mais burocrática, digamos assim. Ah, a famosa burocracia resolvendo o mistério. Como assim? Olha, vamos aos fatos do documento. Ele foi emitido em São Paulo, em maio de 2006, com validade até 2011. Ok, o detalhe que fez todo mundo criar 1000 teorias é que ele só tem um carimbo, uma entrada em Portugal, datada de 5 de maio de 2007. E o mais intrigante, não tem carimbo de saída. Exato. Daí veio toda a especulação. Mas existe um procedimento consular que é super comum para quem perde o passaporte no exterior. Qual seria? Você vai ao consulado e solicita uma autorização de retorno ao Brasil. É um documento simples, de uma via só, que te permite embarcar no voo de volta para casa. Sim. Se ela perdeu o passaporte ou foi furtada lá em 2007, ela poderia simplesmente ter pego essa autorização para voltar. Isso explicaria perfeitamente a falta do carimbo de saída no passaporte original. Que ficou perdido por lá desde então. Exatamente. O documento ficou perdido por todos esses anos. Faz todo sentido. É uma explicação bem pé no chão que, assim, desmonta a teoria mais fantasiosa. Uhum. Mas isso levanta outra pergunta, né? Se o passaporte estava perdido desde 2007, onde ele esteve nos últimos 17 anos? E como foi parar justamente nesse apartamento? Isso continua sendo um mistério completo. Exatamente. A explicação burocrática resolve uma dúvida, mas cria várias outras. Pois é. E para entender a importância disso, a gente precisa voltar um pouco na história da própria Elisa. Ela teve uma infância bem conturbada. Encontrou um refúgio no esporte. Ela era uma ótima goleira, né? O que é uma ironia pesadíssima do destino. Uma ironia terrível. E com 18 anos, foi para São Paulo sonhando em ser modelo, passou por muita dificuldade financeira, chegou a trabalhar no entretenimento adulto para se manter. E essa conexão dela com Portugal não é nova, isso já era conhecido. Numa entrevista antiga, ela mesma contou que conheceu o jogador Cristiano Ronaldo em 2009, lá em Portugal. Sim, ela descreveu um encontro íntimo, elogiou ele, disse que ele era humilde e simpático e que eles mantinham contato pela internet. O que confirma que ela esteve em Portugal, mas a data que ela menciona, 2009, não bate com a do carimbo no passaporte, que é de 2007. E esse ponto é interessante, porque antes isso era só um detalhe, uma inconsistência pequena. Uhum. Ou que as datas na memória dela estivessem confusas. De qualquer forma, confirma que Portugal fazia parte do roteiro de vida dela, né? Um lugar onde ela circulava. Sem dúvida. Mas o grande ponto de virada na vida dela acontece em 2009, aqui no Brasil. Quando ela conhece o goleiro Bruno Fernandes, que na época era o capitão do Flamengo, um ídolo no auge da carreira. O relacionamento foi fulminante,
No mesmo mês em que se conheceram, ela engravidou. E a partir daí, a história vira um filme de terror. E muito rápido, ela o acusou de agressão, de tê-la forçado a tomar remédios abortivos. E isso não foi só da boca para fora. Existe um boletim de ocorrência sobre isso, está documentado. Ela chegou a gravar um vídeo na porta da delegacia desesperada, dizendo que estava sendo ameaçada de morte. É um registro angustiante de assistir. Totalmente. E aqui a gente entra numa das falhas mais tristes do sistema, né? Ela pediu ajuda, ela documentou as ameaças, ela deu um nome ao agressor e, mesmo assim, o pedido de proteção foi negado. É inacreditável. A justificativa foi que eles não mantinham uma relação estável. É de uma crueldade burocrática que, olhando em retrospecto, é devastadora. O sistema falhou com ela de forma explícita. Totalmente. E essa falha abriu o caminho para a tragédia. A cronologia final é muito clara e rápida. Fevereiro de 2010, o filho deles, o Bruninho, nasce. Ela entra na justiça pedindo o reconhecimento da paternidade. E publicamente o Bruno nega, diz que era um golpe, a tensão aumenta muito. Até que, em junho de 2010, ela viaja de São Paulo para o sítio do Bruno, em Minas Gerais. Ela disse a amigos que ele a convidou, que era uma chance de fazerem as pazes. Foi a última vez que alguém teve notícias dela. A partir daquele momento, ela some do mapa. As buscas começam no sítio dele. A polícia encontra fraldas, roupas do bebê e vestígios de sangue da Elisa. Enquanto isso, o Bruno seguia a vida, jogando pelo Flamengo, dando entrevistas, como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, o bebê, o Bruninho, é encontrado numa comunidade em Belo Horizonte com pessoas ligadas ao Bruno. O menino estava bem, mas a mãe Desaparecida. E isso levou às prisões e a um julgamento que o Brasil todo acompanhou. O resultado a gente conhece. Bruno foi condenado a 20 anos e 9 meses por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Hoje, desde 2023, ele cumpre a pena em regime aberto. Exato. E não só ele. O amigo dele, o Luiz Henrique Romão, o Macarrão, pegou 15 anos. Mas ele saiu incondicional em 2018 depois de uma confissão parcial. Onde ele admitiu o sequestro, mas negou o assassinato, né? Isso. E tem a figura do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que foi apontado como o executor do crime. Ele foi condenado a 22 anos. É um quebra-cabeça com muitas pessoas envolvidas, cada uma com uma sentença. E pensar que a maioria deles já está em liberdade. Enquanto a pergunta principal continua sem resposta. A condenação foi por ocultação de cadáver, mas o corpo nunca foi entregue. E essa ausência é o que alimenta todo o fascínio e o horror em torno do caso. Com certeza. É o que permite que um passaporte encontrado 15 anos depois cause tanto alvoroço, porque sem um corpo não há um ponto final. Há um vácuo. E a natureza humana detesta o vácuo, então ele é preenchido com teorias, com especulações. E com uma dor que, para a família, nunca acaba. E falando em legado, o filho, Bruninho, hoje ele é um adolescente. E, na maior das ironias, ele é goleiro. Não só é goleiro, como é um goleiro talentoso. Joga nas categorias de base e já chegou à seleção brasileira sub-15. Ele foi criado pela avó, mãe da Elisa, e não usa o sobrenome do pai. Não tem contato nenhum com ele. É uma narrativa quase mítica, não é? O filho que herda o talento do pai, mas segue um caminho de retidão, como uma espécie de redenção simbólica. Mas é uma carga imensa para um garoto carregar. A mídia adora essa história, mas a gente precisa parar para pensar no peso que isso tem na vida dele. Claro. Ele é lembrado a todo momento da tragédia que o trouxe ao mundo e do talento que ele compartilha com um homem condenado por assassinar sua mãe. É uma complexidade psicológica gigantesca. Isso se choca com a postura do próprio Bruno. Ele vive dizendo em entrevistas que quer uma chance de se reaproximar do filho, de conversar. Mas nunca teve o que a família chama de coragem ou decência de revelar o que foi feito com o corpo da Elisa. Que tipo de reaproximação ele espera sem oferecer a única coisa que poderia trazer alguma paz para esse filho? A verdade. Essa é a grande contradição que paira sobre ele. E do ponto de vista jurídico, a verdade é que esse passaporte não muda nada. Especialistas o classificam como um elemento periférico. Ele não anula o julgamento, então. De forma alguma.
É importante para a reconstrução histórica da vida da Elisa, mas não prova que ela está viva. As provas do crime, incluindo confissões e o DNA, são muito robustas. Então, no fim das contas, o que essa descoberta realmente significa? Ela não reescreve o crime, as condenações existem, um filho cresceu sem a mãe, criado pela avó, Exato. mas esse objeto, esse pedaço de papel com uma foto e um carimbo, ele funciona como um gatilho. Ele nos força a lembrar, a debater de novo. A sentir o incômodo de um crime que, mesmo com os culpados julgados, nunca foi totalmente solucionado. O passaporte é um lembrete físico da ausência. A história oficial, a do processo, está nos autos, tem um veredito. Mas a história humana não. Ela continua com páginas em branco. E a principal delas é: onde está a Elisa? Sem essa resposta, qualquer nova informação, por menor que seja, ganha uma dimensão enorme. E isso me faz pensar numa coisa. O passaporte está agora com o consulado em Lisboa. Vai passar por perícia, o Itamaraty vai decidir o que fazer com ele. A jornada desse objeto está sendo investigada. Mas e a jornada da família? A mãe da Elisa, a dona Sônia, que criou o Bruninho com tanta dificuldade e amor, ainda não se manifestou sobre isso. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Enquanto o público debate teorias e a mídia revive cada detalhe sórdido do crime, para a família essa notícia é o quê? É mais uma ponta de esperança, seguida de frustração, mais um lembrete doloroso. É a reabertura de uma ferida que nunca cicatriza de verdade. A gente discute o significado de um documento, mas o impacto real é na vida de pessoas que só queriam o direito de enterrar sua morta. E essa talvez seja a reflexão final que fica. O caso Elisa Samúdio não é só sobre um crime, uma celebridade e um mistério. É sobre as falhas de um sistema que não protegeu uma mulher que pediu ajuda. É sobre a memória e o luto de uma família. E sobre como a ausência de um corpo impede que uma história, por mais trágica que seja, encontre a paz. O passaporte não trouxe a Elisa de volta, mas nos lembrou, de forma brutal, que ela ainda não pode descansar. E, por consequência, nem a gente.